Bem, boa noite, família. Obrigado por estarem comigo esta noite. Mas eu tenho este vídeo para vocês. Nós trabalhamos muito nele. Quer dizer, nós. Eu não quero. Não pegue nos meus dedinhos do pé. Braden trabalhou muito nele, meu filho. Eu não fiz nada. Eu contei a ele o que o Espírito Santo me mostrou. Quero que ele toque um pouco desta palavra que nos foi dada. Quando isso aconteceu? 7 de abril deste ano, 2025. E eu acredito que estamos prestes a ver algo. Eu realmente acredito que estamos prestes a ver algumas dessas coisas. E vamos assistir um pouco juntos. E você pode ouvir, porque há muitas pessoas novas aqui e você precisa refrescar um pouco a memória ou apenas saber que o Senhor está sentado na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Eu vejo isso, ouço isso. Se tiver som, nos diga em explosão. Eu vejo fogo. Eu vejo algo quase como o que você veria quando diz TNT atravessando. E eu vejo fogo saindo disso, e é fogo. E é como se uma bomba tivesse explodido na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E no extremo oeste, onde está bem ali. Está bem ali. Não muito. Não chega a ir até o oceano, mas é bem ali. Eu vejo algum tipo de distúrbio ali, tentando iniciar uma guerra ali. Tentando iniciar uma guerra, e agora vejo a China provocando. É quase como se fosse uma provocação bem aqui. Bem aqui, com aquilo ali, com a Coreia do Norte e a China apoiando a Coreia do Norte. É o que vi de novo, com Kim Jong-un sendo apoiado pela China e a Rússia trazendo essa aliança com os BRICS. Será que eles... Por que a Coreia do Norte iria querer uma guerra com a Coreia do Sul? Do que se trata tudo isso? O que é isso? Você sabe? É sobre a China. Vejo a China tentando se erguer como um dragão, um grande dragão. Nos próximos dias... Você verá movimento nos próximos dias. Agora, não estou dizendo quando não estou vendo isso. Eu vejo um movimento. Vejo um movimento tentando. Tentando chegar assim. Como se tivesse saído de um vulcão. Vejo um dragão vermelho saindo de um vulcão como um dragão feroz. Vejo fogo saindo da boca do dragão. Está lançando chamas em direção à Coreia do Sul. Está lançando chamas em direção a... Vejo chamas saindo da boca. Vejo chamas saindo. Agora vejo o Japão novamente. Vejo o Japão. Ele está recebendo muitas promessas. Coreia do Norte, Kim Jong-un, eles estão recebendo muitas promessas. E isso o deixa confiante. Há reuniões secretas. Estou te dizendo, há reuniões secretas. Como o que vejo sobre Coreia do Norte, China e Rússia se tornando um só. E então vejo o Irã e vejo uma aliança desses países. É quase como se eles pensassem como um só, como um pacto. E então, acabei de ir, estou indo para a Venezuela e vejo a Venezuela recebendo promessas. E agora estou em Cuba e vejo Cuba recebendo promessas e vejo alianças entre Cuba, Venezuela e os países que têm sido como párias, como o Afeganistão. É como se houvesse minerais. Há algo no Afeganistão que são minerais. Há valor ali. Eu vejo Taiwan. Então, Coreia do Sul e Taiwan é como se fossem alianças dos Estados Unidos, mas a China as deseja. Isso faz sentido? Taiwan e Coreia do Sul. O que é interessante é o que estou ouvindo. As pessoas só olham para o que vem naquele ano. Mas qual é o ano em que eles não acreditam no que acreditamos sobre a Bíblia? Eles não acreditam no que acreditamos sobre o fim dos tempos. Então eles estão olhando para uma projeção de 50 anos, uma projeção de 10 anos. Como estaremos nas próximas quantas décadas? Como conseguimos essa terra? Como se fosse um unido desse jeito. O comunismo sobre a Coreia do Sul causando guerra. Eu vi uma explosão na fronteira e então eu vi como se a Coreia do Sul não conseguisse, resistir, como se a China estivesse apoiando a Coreia do Norte, como se estivesse vindo em auxílio, mas tudo girava em torno da Coreia do Norte. E era como se fosse uma ação conjunta, como se todos estivessem tentando trabalhar juntos para se fortalecerem ainda mais, para se tornarem ainda maiores. Semelhante ao Trump tentando falar sobre a Groenlândia e todas essas outras coisas. É o Canadá se tornando um só com a América. Todas essas tomadas de terras para melhorar o bem, avançando para o que seria o novo mundo. Não do jeito que o mundo é agora. Como a Rússia querendo a antiga União Soviética, a Ucrânia, a Polônia querendo de volta aquelas terras antigas, chamando uma nova União Soviética mais forte,
com o novo velho pensamento da KGB, tentando jogar esse jogo como se fosse xadrez. Tudo se alinhando com o sistema NB. Essas pessoas são guiadas pelos próprios egos, tentando fazer sua nação ser assim porque as tarifas estão desestabilizando eles. Eu vi pessoas se movendo estrategicamente. Querida, isso é muito parecido com Cuba se alinhando à Rússia. Tô te dizendo, eu vejo isso vindo por baixo dessas coisas, tentando tirá-los disso. Mas seria uma base bem lá embaixo. Tão forte, estando tão perto da América, isso é muito perigoso. Como foi com a Groenlândia? Um risco estratégico como aquele jogo de poder, pessoas se posicionando com o espírito de guerra, e é o cavalo vermelho. É o cavalo vermelho. Eu vi o cavalo vermelho. Quando olhei para o rosto da minha esposa, vi bem aqui o cavalo vermelho cavalgando rapidamente. O cavalo vermelho da guerra está cavalgando rapidamente. E, portanto, nas colinas deste cavalo, o cavalo verde, o cavalo corfol e o cavalo preto cavalgarão juntos de mãos dadas, pois a fome e a peste andam de mãos dadas. Guerra, guerra, guerra. Eu vejo. Havaí, morrer. Tudo vai mudar. Eu não sei se estou olhando para a tribulação ou não. DNA, eu espero tão adiante. Certamente isso é a tribulação. Com certeza. Um grande mistério. Babilônia. Meu Deus. Eu vejo um vulcão entrando em erupção. É bem na Ásia. É isso mesmo. Eu não sei, parece que pode ser o Japão. São aquelas ilhas bem ali. É como um vulcão de grande porte. Um grande vulcão. Estou falando. Este é um vulcão enorme. Um vulcão enorme e gigantesco. Tipo, mudar a face da Terra. Assim grande. Tipo, esse é um vulcão enorme. E vejo lava escorrendo pela encosta desta montanha. Eu sei que é na Ásia, pessoal. Acho que estou olhando para a tribulação agora. Vou lhe dizer o que estou procurando. Acabei de ir. Estou olhando. Estou olhando para o Canadá. Estou olhando para o Canadá. E então foi. Foi do Canadá até o Royals com a Inglaterra. E eu vejo. Eu vi o Rei Charles. E então foi. E foi. E eu vi que isso mal influenciava a Austrália. Você vê Canadá, Inglaterra, Austrália com o rei. O rei da Inglaterra. O que é aquilo? Eu vejo isso. E agora estou na Irlanda. É como um escorpião olhando para aquilo. Enquanto olho para isso, nem sei como descrever. Palavras meu vocabulário não alcança. É além da tribulação. Eu vi além da tribulação, com um novo céu e uma nova terra. Algumas coisas você simplesmente não pode dizer isso em voz alta. Algumas coisas simplesmente eu não consigo expressar isso com minhas palavras. Parece algo que se parece com amarelos lindos, lindos e todos os tipos de cores diferentes. Quase como uma galáxia. Mas eu vi grama nova. Eu vi novas características de terra. Eu vi as pessoas saindo de lá. É como se eles estivessem como quando você sai de um buraco assustador, as pessoas... É como se eles surgissem nessa nova terra e fossem grandiosos. Era verde e era como o Jardim do Éden. Era como o Jardim do Éden de novo. Tudo estava vivo. Não havia árvores. Tudo foi como eu te contei. Quando vi o Jardim do Éden, tudo era novo. Tipo, não tem poluição. Não há poluição. Não há como. Tudo era novinho em folha. E aconteceu num instante. E assim foi. Mas isso veio do Espírito. E transformou tudo em questão de apenas uma palavra. Tipo, você sabe, eu conseguia ver tudo na minha frente. E tudo mudou. E havia um novo tudo. Ele disse: Eis que faço novas todas as coisas. Veja! E todo o verde e todos os campos. Tudo estava fresco, como se tudo fosse novo. O céu estava cheio de luz novamente, mas não havia escuridão. Mas não havia. Era o dossel acima da terra. A atmosfera acima da terra parecia ter cores lindas. Eu vi tons de rosa e amarelo. Eu lhe contei o que estava acima. Adão e Eva e o jardim. E então no novo céu e na nova terra. É como se tudo tivesse mudado e desaparecido.
E instantaneamente aconteceu. Não sei como descrever para você, mas eu estava olhando, ele estava se movendo como? Estava se movendo como uma tela de cinema. Tudo estava acontecendo tão rápido, querida. E eu podia ver guerras, eu podia ver todas essas coisas e os planos. E de repente a humanidade em si parou. E de repente tudo foi feito novo. E nós tínhamos. E nós como o corpo, a noiva, nós. Era como se estivéssemos aqui. E tudo estava fresco e novo. Como novo. Eis que temos um novo céu e também uma nova terra, tudo se torna novo como a glória de Deus. Tudo o que já conhecemos está prestes a mudar para aquele reinado de 1000 anos novamente. Eu vi um vislumbre disso. De novo, eu vi isso. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece comigo. Eu quero acampar lá, mas quando tento descrever em palavras, eu não consigo. Eu sinto o fogo dele por todo o meu corpo. Ó, o quê? Ele tem tanto reservado para nós por 1000 anos. As pessoas deveriam se animar com isso. Eu realmente não consigo explicar para você o quão incrivelmente verde era tudo. A grama, as árvores e os arbustos. Não havia morte. Não havia morte. Tipo, sabe, você vê um galho seco aqui e ali, aqui. Lá fora você vai. Lá fora tem uma árvore morta. Não havia morte. Não há folhas marrons mortas. Tudo está vivo e verde. O céu está vivo. A própria atmosfera está viva. E até a grama era perfeita. Era verde, mas é densa. Quase como aquela grama de cesta de Páscoa antiga que você vê por aí. Não sei como descrever isso para você. Como você veria musgo nas árvores. É assim, é tão grosso e parecido com você. Como se você pudesse respirar e comer, como se pudesse beber, como a grama. Tudo é tão vivo. E eu poderia simplesmente dar uma olhada, mas eu fui puxado para trás e olhei para cá e pude ver. E até onde eu podia ver havia algo novo. Era novo, lindo, com tons de rosa e amarelo, e o céu estava tão vivo. Mas aconteceu como um redemoinho acima da atmosfera, sabe? Tipo, como se um portal se abrisse. E de repente, esse portal estava girando e de repente ele simplesmente saiu dele. Tudo isso é novo. E simplesmente transferiu tudo. Mas o portal estava aberto e eu pude vê-lo. Mas foi. Era do tamanho de uma galáxia. Era enorme. E de repente eu vi esse ponto azul que parecia uma terra. Saiu daí e pensei que fosse um átomo. Como um átomo, como, veja bem, como partículas. Era isso que eu pensava que estava vendo. Mas era algo novo, pois eu estava orando ao rei e todas essas outras coisas. E eu pude ver a cauda de um escorpião. Eu vejo um escorpião, era parte daquilo. E então, de repente, continuei indo e indo. Era como se eu estivesse indo cada vez mais rápido. E eu podia ver o rei da Inglaterra e eu podia ver o... Havia tanta coisa demoníaca ligada àquilo, com os Illuminati e coisas desse tipo. E eu estava no espírito e podia ver isso. E aquilo estava me puxando. Então eu te contei parte do que aconteceu naquele dia em que oramos juntos. Essa era a parte que eu queria que você visse, o final disso. Ele te mostrou grande parte do vídeo inteiro sobre a Coreia do Norte e tudo aquilo, mas eu queria que você ouvisse o que está por vir para te dar esperança, para te animar ainda mais. Quando eu revisito aquilo e ouço novamente, isso me motiva a interceder e começar a orar de novo. Pessoal, há muito o que esperar. Um novo céu, uma nova terra. Eis que ele fará novas todas as coisas. Sabe, sinto que devo falar sobre o que acontece depois do arrebatamento. Um dia eu estava rezando e eu estava como sempre faço. E eu disse, Senhor, como foi seu dia hoje? O que aconteceu no seu mundo? Você sabe. Sabe, só tento ser o mais íntimo possível com ele. E aí, como estão as coisas? Sabe, eu falo com Deus como falo com meu filho ou minha esposa. Eu não sou religioso. Eu só
Eu falo com ele como se ele estivesse bem aqui, sempre presente para ajudar na hora da necessidade. Mas ele é meu amigo. Eu disse, como estão as coisas hoje? E tudo. Ele disse, Brandon, vou te mostrar o que vamos fazer hoje. E se você quer acreditar nisso, tudo bem. Se você não achar que foi real para mim e foi o que aconteceu, e de repente um portal se abriu acima de mim e ele me permitiu subir por ele. E ele disse, estamos nos preparando para seu retorno. E vi uma mesa de banquete. Houve. Havia mesas por todo lado para o casamento, para a ceia do cordeiro, para um banquete, para um ensaio. Era uma festa de casamento. Era comum, uma linda recepção. Eles fizeram com que os pratos de todos estivessem perfeitos. Alguns deles pareciam lírios, mas eram transparentes. Lindos pratos de vidro, porcelana e talheres. Cenários de jogo lindos. E cada um deles, alguns deles tinham pauzinhos. Alguns deles não eram como talheres bonitos. Alguns deles tinham pauzinhos. Dependendo da sua cultura, ele honrava a cultura da pessoa. Mas cada um deles tinha um lugar à mesa com o seu nome. Havia um nome no prato e ele tinha o seu assento reservado no seu prato. Atrás havia uma linda cadeira entalhada em algum tipo de madeira maravilhosa. Era a cadeira mais bonita que já vi na vida. Todas as flores estavam caindo sobre ela e tudo estava perfeitamente arrumado para celebrar a sua chegada. Há uma recepção chegando. Há uma recepção que ele preparou para você. Ao atravessarmos, observe as mesas onde estavam as rendas. E o lindo linho branco cobria toda essa mesa. A toalha de mesa era toda rendada, como se alguém a tivesse feito de crochê. Era um lugar lindo, e do jeito que estava, todas as mesas estavam decoradas com as flores mais lindas e cheias de fragrâncias. Elas estavam nesses vasos. Estavam todos nessas mesas. E isso era tão longe quanto a vista alcançava. Então pude ver as ferramentas. Houve grande. Você sabe como é ir para o sul na área de Louise e eles têm musgo. Quando fomos para a Flórida, havia folhagens crescendo nas árvores que pareciam um tipo de musgo pendurado nos galhos, lá na Flórida. E tanto foi assim que quando vi aquilo, parei o carro porque disse, eu já vi isso no céu. Quando o Senhor permitiu, eu parei, arranquei um pouco da árvore para poder tocar. Porque em Oklahoma nós não temos isso. E eu nunca tinha visto ou sentido isso antes. E era macio ao toque. Mas quando vi isso no céu, estava pendurado nas árvores. Mas havia um tule lindo, tule branco maravilhoso e outras coisas enroladas nas árvores com luzinhas brilhando por dentro delas. Luzes lindas. A iluminação iluminava as árvores que se curvavam sobre as mesas. E havia flores além da compreensão humana. Havia flores por toda parte nessas mesas. Flores brancas, flores amarelas, flores vermelhas, uma recepção linda. E tudo aquilo estava sendo preparado para cada um de nós. E o seu crachá estava no seu prato, como eu disse. E eu podia ver o meu crachá, eu podia ver o da minha esposa. Eu podia ver cada um desses lugares que foram feitos para cada um de nós. E tudo era de acordo com o desejo do nosso coração. Tudo o que está dentro de você, aquilo pelo qual você crê com a maior expectativa. Senhoras e senhores, Deus tem isso lá dentro e Ele vai fazer acontecer. Veja só. E enquanto eu via que eles estavam indo para o lado, eu pude ver Jesus e ele estava montado em um cavalo branco. Havia joias por todo o lado da rédea desse cavalo ao redor das orelhas dele. E eram joias, as joias mais lindas que eu poderia ter. O mundo das melhores joalherias que você já viu não se compara ao que eu vi. Os enormes diamantes, os rubis e as safiras, o belo esplendor do céu, e as joias ao redor do freio deste cavalo. Ele estava lá em cima, como sempre, com aquela linda capa. Sua coroa tem um belo bordado preto e branco ao redor, com roxo no topo e joias por toda a coroa. Sua capa é roxa e tem esse detalhe preto e branco que eu vi ao redor dela. E tem esse tassel que aprende aqui em cima. Tudo isso é joalheria fina e trabalhada à mão. É deslumbrante. Deslumbrante a forma como esses detalhes contornam sua capa. E ele estava montado no cavalo.
E eu podia ver nessas ruas de ouro, eram as ruas de ouro mais lindas que já vi. E ele estava descendo a rua, mas havia pessoas com bandeiras ao lado da rua, e nessas bandeiras estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em todos os lados. E elas eram de um roxo intenso, o roxo mais bonito e brilhante que já vi, com dourado ao redor. E eles tinham os cajados e estavam parados na beira da rua. E havia pessoas de todos os tipos de gerações. O que vou dizer é que eles pareciam deste lado da rua. Eles pareciam como casas de estilo inglês, feitas de paralelepípedos e com telhados lindos. Parecia algo saído da época medieval, mas tudo era perfeito, do jeito que toda a argamassa e todas as coisas estavam nesses edifícios. Como ainda me lembro até hoje, posso repetir para você perfeitamente. Enquanto ele descia, eu podia ouvir instrumentos tocando uma música tão bela que vai além de qualquer coisa que eu possa descrever para você. E eles estavam tocando atrás dele e estavam fazendo um desfile. Eles desfilavam por essa rua de ouro e estavam vendo. Pois ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E eles estavam gritando e você podia ouvir e ecoava por todo lugar. A terra. Eu podia ouvir isso no céu. Estava ecoando e estava. Era quase ensurdecedor o quão alto era. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles estavam dizendo isso e estavam mesmo. Eles continuaram dizendo isso e eu pude ver isso como confete no ar. Era como coisas lindas voando pelo ar ao redor. Tudo estava sendo mantido assim, enquanto ele marchava montado em seu cavalo. Eles estavam se preparando para a nossa chegada. E eu podia ouvir. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no final da estrada eu podia ver um castelo enorme que tinha os lados mais bonitos. Era um castelo enorme, mas havia uma ponte, e sobre essa ponte eu podia ver passando por ali um riacho. Mas do outro lado da ponte havia as árvores mais lindas e a grama mais verde e bonita. E lá em cima havia um castelo enorme e belo no topo de uma colina. E eu ainda não sei o que é aquele castelo, mas estou dizendo, senhoras e senhores, é o lugar mais bonito que você pode imaginar. Compreenda, tipo assim, como um castelo de verdade, um castelo mesmo. Lindo! E havia todos os tipos de pedras e coisas dentro desse castelo. Mas ele disse, Brandon, hoje tem ensaio do desfile. Nós celebramos você. Estamos comemorando. Estamos nos preparando para celebrar você. Estou me preparando para voltar da minha igreja. Estou me preparando para voltar da minha igreja. Ele disse, e tudo isso é a recepção para quando você voltar para casa no dia em que isso acontecer. Eu vi os vales quando chegamos pela primeira vez e fui arrebatado, como se tivesse chegado ao céu, e eu podia ver a grama verde e linda até onde a vista alcançava. E minha esposa estava dando cambalhotas e ela disse, Brandon, nós conseguimos. Brandon, nós conseguimos. Aconteceu de verdade. Estamos aqui. E ela estava dando cambalhotas e saltos mortais por toda aquela grama. E eu estava no topo da colina, assistindo ela rolar morro abaixo, simplesmente feliz por estar ali, rolando e apenas celebrando e louvando ao Senhor porque finalmente aconteceu. Lembro de olhar para toda aquela imensidão e havia montanhas lindas. Montanhas lindas no céu, com neve no topo. Tudo era maravilhoso. E me lembro de olhar para a grama e todas as flores, e eu tentava absorver tudo nessa visão, nessa revelação que eu estava tendo. E eu não queria sair dali. Pensei, oh Deus, eu anseio pelo dia em que ele virá, senhoras e senhores. Mas temos tanto trabalho a fazer para contar às pessoas que ele está vindo. Ele está à porta da eternidade. A graça como a conhecemos está prestes a mudar. Estamos indo. Está prestes a entrar na tribulação. Você entende? Esta dispensação da graça está chegando ao fim. A tribulação está prestes a começar. E é isso que eu tento dizer a todos vocês. Não acredito que estamos passando pela tribulação. A igreja, aqueles que têm suas lâmpadas cheias de óleo,
Havia 10 virgens, 5 tinham suas lâmpadas cheias e 5 não. Eu acredito que ele volta para aqueles que têm suas lâmpadas cheias e toda a beleza e todo o das árvores e das flores, até mesmo quando vi Lucy. Sabe, já contei isso para vocês algumas semanas atrás. Todos estavam orando e intercedendo pelo que está acontecendo na terra, clamando por avivamento. Lucy estava lá e o irmão Halverson e havia tantos outros. Eles estavam sobre essa colcha linda. Se você ainda não viu isso, pode assistir. Isso aconteceu há apenas algumas semanas, quando o Senhor nos alertou sobre isso e ele disse: eles estão orando por avivamento em Minnesota. Eles estão orando por avivamento nessas áreas, senhoras e senhores. E eu realmente acredito que estamos à beira de algo grande que está prestes a acontecer. E como você viu, o que está para acontecer, o que tentei descrever para você com meu vocabulário em inglês, da melhor forma possível, sobre o novo céu e a nova terra, o que está sendo criado para nós, para os 1000 anos, é o mais belo. Nunca experimentamos nada assim. Que o leão e o cordeiro se deitam juntos. Nunca experimentamos não passar pela morte, dor ou sofrimento de qualquer tipo. Algumas pessoas acordam com dor de cabeça. Algumas pessoas podem acordar com dor de dente. Quem sabe? Eu não conheço você. Todos nós temos um corpo que está morrendo. A cada dia estamos mais e mais próximos do dia em que vamos para casa. Mas quando tivermos nosso corpo glorificado e estivermos lá com o Pai, que dia será? Você consegue imaginar que dia de imensa alegria será? Quando todos nós finalmente chegarmos ao céu, nós vamos cantar e celebrar a grande vitória. Quando todos nós reunidos chegarmos ao céu, que dia de alegria certamente será. E quando todos nós estivermos diante de Jesus, vamos cantar e celebrar a nossa vitória final. Esses velhos hinos têm um significado. Eles não foram escritos para ganhar um prêmio Dove. Eles foram escritos simplesmente porque queriam adorar Jesus. Eu ainda pego eles de vez em quando. Minha esposa me deu um inário antigo, porque eu gosto de olhar essas músicas antigas. Mas a parte mais importante hoje é saber que estamos tão perto de algo grandioso prestes a acontecer. E eu te digo tudo isso para reacender essa chama dentro de você, para te dar esperança de que mesmo se Charlie quisesse voltar, sabe, as pessoas... Foi um Brandon ressuscitando dali. Ele atravessou para o outro lado. Ele ficou tempo demais lá do outro lado, pessoal. Vocês entendem isso? Seria como arrancar dentes tentar fazê-lo voltar. Uma vez que você experimenta a glória, uma vez que você experimenta o esplendor e a majestade do céu, os cheiros, as fragrâncias, a beleza do que ele preparou para nós, com apenas os vislumbres que me foram dados, que guardei como um tesouro por tanto tempo, eu nunca vou esquecer. É como a Diana diz, sabe? Quando ela teve uma visitação na outra noite, ela disse: eu não queria acordar disso. Coisas que nós não compartilhamos publicamente. Eu não queria acordar disso. Eu só queria ficar lá. Eu lutei tanto. Por favor, não me tire daqui. Acordar disso. Porque foi um encontro tão lindo com o Pai. Deus não faz acepção de pessoas. E o mesmo Espírito Santo que nos visita e as visitas que minha esposa e eu recebemos, que meus filhos recebem, estou dizendo a você, ele também vai te visitar. Ele ama cada um de nós incondicionalmente. Mas se você não o conhece esta noite, e estou te dizendo tudo isso, e você pergunta, como eu faço para ir? O que paga a minha passagem para o céu? É aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. É morrendo para si mesmo e dizendo, Jesus, eu não quero mais nada do mundo. Eu quero você. Eu quero falar às pessoas sobre você. Quero conduzi-las a Cristo, assim como estou sendo conduzido a Cristo agora. Quero dizer a elas que há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Se você está aqui esta noite e não conhece Jesus, já ouviu muito sobre ele, mas será que ele te conhece? Essa é a questão principal. Jesus te conhece? A Bíblia diz que naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, profetizei em teu nome, impus as mãos sobre os enfermos em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E ele diz, afastem-se de mim, eu nunca os conheci.
você pode fazer todas essas coisas. E eu já disse isso muitas vezes. É preciso um pouco de fé para ressuscitar um morto. É preciso alguma fé para expulsar um demônio. Mas você pode fazer todas essas coisas. E ele pode dizer a você: afaste-se de mim. Eu nunca te conheci. Está nas Escrituras. Ele te conhece? Ele tem um relacionamento com você? Não estou falando de obras. Não estou falando de algo que você tentou fazer para impressioná-lo. Pela graça você é salvo por meio da fé. Pela graça você é salvo por meio da fé. Não por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Mas quero te dizer que é por meio de um relacionamento. É sobre ele te conhecer. E se você está aqui hoje e diz: eu não quero ir para o inferno, Brandon. Eu não quero ir para o inferno. Estou passando por um momento muito difícil agora. Todas as pessoas estão morrendo nas notícias. Tem policial levando tiro na garganta. Tem coisa acontecendo em Chicago. Tem guerra acontecendo, rumores de guerra. Tem a guerra em Israel. Tem todas essas coisas e isso é muito perturbador para a mente natural. Muito perturbador. É mesmo. Se você focar nisso, isso vai tentar te sugar. Mas estou aqui para te dizer que Jesus Cristo pagou o preço para que você não precise ir para o inferno. Jesus pagou o preço para que você não precise ter doença no seu corpo. Jesus pagou o preço para que você ande em vitória em todas as áreas da sua vida. Mas o que estou tentando dizer é que você nunca se rendeu a Ele. Eu me rendo a Ti. Eu te faço, meu Senhor. Eu viro as costas para o mundo e digo: estou totalmente entregue esta noite. Quero te dar uma oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu te conto todas essas coisas lindas que aguardam o crente. Para o crente, para a pessoa que diz: estou totalmente entregue a Jesus. Aqueles que, quando passam tempo com Ele diariamente, então Ele os conhece. É assim que você conhece sua esposa, é assim que você conhece seu marido, certo? Quanto mais tempo você passa com eles, você pode dizer: eu realmente conheço ele ou ela, não é? Eu os conheço. Mas se eu não passo tempo com minha esposa, só uma vez por mês ou uma vez por ano, talvez de vez em quando tem culto na igreja aos domingos, eles fazem um culto de Páscoa e eu vou só porque é o certo a se fazer na Páscoa. Ou um domingo que é culto de Natal, um culto à luz de velas. Vamos todos como família porque, você sabe, só queremos celebrar o nascimento de Jesus. Vamos lá participar de um culto à luz de velas. Mas fora isso, você nunca passa pela porta de uma igreja. É como se você estivesse, vivendo no mundo da lua. Estou falando das pessoas que são totalmente entregues. Ele disse: se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ele preferiria que você não fosse nem quente nem frio. Se você for morno, ele vai te vomitar da boca dele. É hora de ser quente por Jesus ou ser frio? Se você não quer estar nisso, não fique em cima do muro. É isso que estou tentando te dizer. Não existe meio termo. É hora de se entregar por completo. Estamos nos últimos dos últimos segundos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele até disse para Rodney, eu estava ouvindo, fui a um avivamento em Tulsa, aqui no Mavis Center. E ele disse que o Senhor lhe falou, disse que temos uma janela. E ele foi até 2020, 2028, 2029. Ele disse que o Senhor lhe deu uma janela em 2020 sobre a Covid e tudo o que acontecia. Ele disse que um redemoinho o levantou e sugou. E o Senhor lhe deu uma janela de 10 anos. E o que tenho dito a vocês? O próximo ciclo de Shemitah. O próximo ciclo de Shemitah. Muita gente diz, eu acredito que é o 23º. Eu acredito que é o próximo ciclo de Shemitah, que seria de 2028 entrando em 2029. É esse período de tempo. E eu creio que o Senhor nos deu uma janela de 3 anos para uma grande colheita agora. E numa escala de eternidade, isso não é nada. O que você vai fazer com essa janela de oportunidade? O Senhor disse, um grande abalo para despertar chegou.
E eu estou te dizendo, se você está aqui agora, se você está aqui agora e sente esse puxão dentro de você, e eu já te disse, você sente esse mover dentro de você. E você diz, Brandon, o que devo fazer para ser salvo? Você sente isso? A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não for atraído por ele. E se você sente isso por dentro, é o Espírito Santo tocando o seu coração. Ele está na porta da sua vida e está batendo. Você vai me deixar te ajudar? Você vai me deixar te transformar de dentro para fora? Você está quebrado. Você está arrasado. Você está desgostoso. Seu casamento está por um fio. Você está nas drogas. Você está dependente do álcool. Você tem todos esses problemas com perversão sexual. Você tem todas essas coisas e está tentando resolver sozinho. Mas Jesus Cristo quer resolver seus problemas e te ajudar. Transforme a sua bagunça em uma mensagem. Mas eu acredito que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito em nenhum outro tipo de religião além de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. O único caminho para o Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu quero que você tome uma decisão. Quero que você faça uma escolha de qualquer forma. Ou você o serve ou não serve. A escolha é sua. Mas eu oro para que hoje você faça a escolha certa. Eu oro para que hoje você diga, eu sou totalmente de Jesus. O que mais você tem? Eu acredito que é o céu para ganhar ou o inferno para evitar. Você entende? Não existe meio termo. Bem, eu acredito que vamos para o nada. Eu acredito que nos transformamos em uma pomba. Eu acredito que já ouvi todo tipo de coisa maluca. E eu só digo não. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor ou estar presente no inferno. No momento em que você morre, os mesmos sapatos que você calçou hoje para ir trabalhar, ou seja lá o que for, o agente funerário pode estar tirando eles naquela mesma noite. Ninguém sabe o dia em que vai para casa. Ninguém sabe. Muita gente pode achar que sabe, mas ninguém realmente sabe. Eu vou te dizer, quero que você aceite Jesus Cristo agora mesmo. E eu vou fazer essa oração, mas quero que você coloque nos comentários agora mesmo, eu preciso ser salvo. Se isso está falando ao seu coração. E você está aqui, e está aqui pensando, eu nem sei por que cliquei nesse cara. Mas isso está mexendo com você. E você sente, hoje é o meu dia de mudar. Hoje é o meu dia de dar as costas para o diabo. Hoje é o meu dia de mudar o que eu vinha fazendo. Eu quero recomeçar do zero. Se você quer um novo começo hoje e está aqui assistindo, quero fazer uma oração com você. Mas eu quero que você nos conte no chat abaixo. Jesus morreu por você publicamente. E eu quero que você torne pública a sua decisão de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu vou fazer essa oração agora e quero que você faça junto comigo enquanto eu falo. Diga, eu preciso ser salvo. Diga, eu preciso ser salvo. Se você quer ser salvo hoje à noite, se você quer entregar seu coração a Jesus, quero que você diga no chat, eu preciso ser salvo. Agora vou fazer uma oração e quero que você repita essa oração depois de mim. Quero que você repita e quero que diga com todo o seu coração. Quero que você diga isso e eu quero que você fale sério. Não precisa ser religioso, pessoal. Tínhamos fariseus religiosos em cada esquina. Estou muito longe de ser totalmente religioso. Eu tenho um relacionamento, mas eu quero que você seja real. Se você for real com Deus, Deus se tornará real para você. Não todas essas coisas falsas. Ele vê através de tudo. Diga, Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que você morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Perdoa-me pelos meus pecados, Senhor. Lava-me com o teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque você me perdoou.
Obrigado, Senhor, porque você morreu por mim. A partir de hoje, eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para isso. Eu não quero mais nada a ver com isso, Pai. Meu passado. Mas hoje, Senhor, eu te peço que me deis um novo eu, limpo. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, Senhor. A partir de hoje, eu te servirei de todo o meu coração. Eu sou totalmente teu. Faz a tua vontade em mim, Senhor. Ajuda-me. Cria em mim um coração puro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje escreveste meu nome no livro da vida do Cordeiro. E a partir de hoje eu te servirei para sempre. É isso. É tão simples assim. Deus fez de um jeito que até uma criança de 5 anos pode dizer isso, acreditar e ser salva. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos. Então, se você acabou de fazer essa oração, você me pergunta, Brandon, o que eu faço agora? Bem, você deve procurar uma igreja que acredita na Bíblia. Eu diria uma igreja não denominacional que acredita na Bíblia, que crê no batismo do Espírito Santo, que prega uma palavra que não seja uma palavra morna. Não seja diluída como aquelas igrejas que só querem agradar, mas sim uma que vai te despertar de dentro para fora, que te anime. Vá lá aos domingos, vá lá às quartas-feiras. Se envolva nessa igreja. Procure o pastor, quem quer que esteja lá, que faz parte da equipe e diga, olha, eu preciso ser batizado nas águas. Eu preciso ser batizado nas águas. Seja batizado nas águas nessa igreja. Diga a eles, eu preciso fazer uma declaração pública de que hoje sou um crente nascido de novo. Eu quero fazer isso. E então, quando tiver o culto de batismo, vá e seja batizado. Então, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia inteira e coloque post-its e todo tipo de coisa. Então você tem suas passagens favoritas e as lê o tempo todo e coloca essa palavra dentro de você. E isso vai mudar você de dentro para fora. Rezar. Vem aqui e reze conosco e faça parte do nosso YouTube canal e acredito que iremos, você continuará indo de glória em glória em glória. Como eu disse ontem à noite, o Senhor estava me explicando o que estava por vir na minha vida nos próximos meses. Eu pude ter um vislumbre do amor dele por nós. E eu realmente amo muito meus filhos. Eu amo muito minha esposa. Mas o amor que tenho por eles não se compara ao amor que ele tem por você. É desse nível de amor que estou falando. O nível de amor de quanto eu amo meus filhos, de quanto eu amo minha esposa. Ele me ama e ama eles mais do que eu os amo. E eu os amo até transbordar do que eu sinto. Mas o que eu tive um vislumbre do amor do Pai por você, por toda a humanidade, de quanto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu porque amou. E eu amo muito meus filhos. Mas vou te dizer, eu não gostaria de dar meu filho por você. Mas ele te amou tanto que deu o seu filho por você para morrer. Eu não conseguiria. Enquanto eu estava sentado no meu tempo de oração, e ele disse, eu quero te mostrar um vislumbre. Eu vou te mostrar o amor que tenho por você. E o sentimento foi tão avassalador no meu corpo natural que tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Porque eu passo por tantos testes e tanto refinamento na minha vida que chega um ponto em que sinto que não é tão real para mim, que eu digo, Senhor, isso é difícil, mas sempre que ele me mostrou o seu amor por mim, senhoras e senhores, é algo que está além das palavras.
O amor dele por você está além das palavras. Quando eu digo Jesus me ama, eu sei disso. Porque a Bíblia me diz isso. Os pequeninos pertencem a ele. Eles são fracos, mas ele é forte. Sim, com certeza eu sei que Jesus verdadeiramente me ama. Sim, eu tenho a mais absoluta certeza de que Jesus me ama de verdade. Sim, com toda a certeza eu sei que Jesus me ama. E essa é uma verdade que eu guardo no meu coração, pois a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, me diz isso claramente. Jesus me ama profundamente, e disso eu tenho a mais completa e absoluta certeza. Pois é exatamente isso que a Bíblia Sagrada me ensina, e é por isso que eu acredito. Sim, todos os pequeninos pertencem a ele. É verdade que eles são fracos, mas ele, em contraste, é infinitamente forte e todo-poderoso. Sim, com certeza, e eu sei que Jesus realmente me ama. Existe um amor. Sempre que a Bíblia diz que Deus é amor, eu pensei comigo mesmo, como isso realmente se parece. Sim, ele diz, apenas morra por mim. Mas e quanto a mim? É algo pessoal para mim. É algo pessoal para você. Sim, eu acredito que ele poderia curá-los. Eu consigo vê-lo fazendo isso por eles. Mas quando a Bíblia se torna pessoal para você, coloque o seu nome nela. Deus me ama? Sim. Sim, ele ama. Acho que muitas vezes eu te falo tanto sobre Deus te amar e que ele tem um plano para você. Mas eu parei pela primeira vez e ele disse: Brandon, você sabe que eu te amo? Eu disse: eu acredito nisso até certo ponto. Eu passei por muita coisa. E eu ouvi muita coisa. E houve muitas vezes em que me senti realmente abandonado com muitas das coisas que passei. Mas pela primeira vez, eu sentei ali no meu momento de silêncio e ele disse: eu quero te mostrar o meu amor por você. E ele me deu um vislumbre disso. E ele disse: eu amo todos os meus filhos. Eu disse: mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. E com minha filha superando o autismo e as coisas pelas quais passei, tem dias em que tudo fica muito confuso. Lembre-se que, mesmo quando você estiver passando pelos vales da vida, Deus ainda te ama. É como tentar encontrar e dizer: isso é real para mim, sabe? Isso me inundou e eu não consigo explicar com palavras o que eu senti. Chamei minha esposa e disse: escuta, eu preciso te contar o que o pai acabou de dizer. E expliquei da melhor forma que consegui com as minhas palavras. Mas as palavras humanas não existe vocabulário grande o suficiente para envolver o amor do pai. Eu posso dizer a vocês, senhoras e senhores, o tempo todo que Jesus ama vocês. Mas isso é tão superficial com essas palavras diante do amor que ele realmente tem por você. Deus é amor. Deus é amor. E o amor perfeito lança fora todo medo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu estava meditando nessas escrituras. O amor de Deus. Eu acredito que é 1 Coríntios, 2 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é gentil. Amor, amor, você sabe, porque ele disse que quanto maior a glória, maior a unção que está ligada ao amor. O quanto você ama as pessoas? O quanto você ama? O quanto você se importa? Quanto? O amor não leva em conta uma injustiça sofrida. Não importa quantas pessoas tentem falar mal de mim no YouTube.
O amor não leva em conta uma injustiça sofrida. Eu os perdoo e oro. Ele disse: ore por aqueles que te usam de forma maldosa e se levantam contra você. Quando dizem que você é falso, que você é isso ou aquilo, eu oro por eles. Mas o Senhor me mostrou o amor que ele tem, até mesmo pelo pecador mais profundo e sombrio. Ele disse: eu desejo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Foi o que ele disse. Eu compartilho essas pequenas coisas porque sinto que talvez isso possa te ajudar. Há algo muito íntimo comigo. Agora só estou te dizendo, eu sou um trabalho em andamento, assim como muitos de vocês são. Sempre que você está tendo um dia difícil ou está passando por coisas na sua vida, enfrentando os desafios da vida e realmente questiona, você diz: Deus, o Senhor realmente me ama, o Senhor realmente se importa? O Senhor ao menos vê que estou passando por isso? O Senhor ao menos se importa que estou passando por isso? Estou passando por um momento muito difícil agora. Ou você entende o que estou dizendo, continuando e dizendo coisas, e você pensa que está tão abandonado, você está tão quebrado, você está tão perdido. E na minha situação em particular, a verdade é que eu estava reclamando. E ele disse: eu quero te mostrar algo. E ele permitiu que eu sentisse isso. Ele permitiu que eu enxergasse isso. Foi um vislumbre lindo. Isso me mudou a ponto de me dar uma capacidade maior de alcançar os perdidos aqui. De realmente poder olhar para isso e dizer: ele ama a todos. Ele ama toda a tribo. Ele ama toda a língua. Ele ama todo mundo, todos. Eu realmente não sei para onde ir com isso agora, depois disso. Se devorar ou o quê. Mas eu só te entrego essa paz. Eu só espero que você tenha essa sensação de paz esta noite para continuar. E diga isso com a sua boca. Meu pai me ama. Meu pai me ama com um amor eterno. Não importa o quanto você rale o joelho, ou o quanto você ache que está abandonado, ou o quanto você ande pelo vale, ou o quanto você pensou que fulano morreu. Ou eu passei por isso. Como Deus poderia amar se eu passei por isso? Vivemos em um mundo caído e as coisas acontecem. E o que o diabo planeja para o mal, Deus transforma em bem. Eu realmente acredito, mesmo com o que aconteceu com Charlie e agora com a Erika, dizendo que ela vai se levantar. E eu vi essas palavras proféticas de Kim Clement dadas sobre ela. Em 2011, a maioria das pessoas provavelmente disse: ah, esse é um falso profeta. Essa palavra não se cumpriu. Já se passaram 14 anos, irmão. Ele recebeu essa palavra. Ele entregou essa palavra. Ah, esse é só um falso profeta. 14 anos depois, a palavra de Kim Clement está se cumprindo através de uma mulher chamada Erika. Incrível. Foi como se eu pensasse, isso foi tão certeiro sobre os olhos, sobre tudo. E eu pensei, não é incrível? O que foi dito há 14 anos está se cumprindo hoje. É lindo. Do que estamos vendo, um tempo de luto, um tempo disso. Mas Deus iria levantá-la e ela derramaria o óleo sobre as escolas. Haveria um grande avivamento e coisas aconteceriam. Achei isso lindo. Eu acredito que é essa jovem, mas eu só quero amar vocês e dizer que vai ficar tudo bem. A sua tempestade tem data de validade. Nunca foi para nenhum de nós continuar passando pelas tempestades da vida. Rapaz, você está sempre vivendo em uma tempestade. Jesus traz paz para a tempestade onde quer que você esteja esta noite. E nós falamos as tempestades na sua vida. Falamos a tempestade do que você está passando. E dizemos: paz, aquiete-se. Que quando você deitar a cabeça no travesseiro, você durma tranquilo, sem interrupções e sem ser impedido por qualquer força satânica ou demoníaca. Você dorme profundamente. E assumimos autoridade sobre as insônias. E falta de sono de todos os tipos. E ele disse em sua palavra que dá à sua amada um sono reparador. Assim como ele fez com Davi quando Saul estava lá, e então tentamos matá-lo. Ele dá à sua amada um sono reparador esta noite. E eu apenas oro por uma paz que excede todo o entendimento sobre cada um de vocês.
que quando você coloca a cabeça naquele travesseiro, quando você dorme profundamente. Que o seu descanso seja realmente restaurador. E que você acorde renovado e pronto para conquistar o mundo por Jesus Cristo. Que encontremos nele a paz que excede todo o entendimento. E que descansemos espiritualmente sobre o peito dele. Sabendo que, à medida que ele respira, nós respiramos. Ele me dá cada respiração. Ele me dá meus pensamentos. Ele me dá minha fala. Ele me dá tudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. E eu creio nisso para você nesta noite, que enquanto você assiste a isso, talvez pense que sua vida está muito fora do caminho, mas Deus pode mudar tudo num instante e transformar sua bagunça em uma mensagem e fazer do seu testemunho algo grandioso que vai ajudar outra pessoa a sair do fundo do poço. Alguém disse, você orou pela constipação da minha bebê de 10 meses e ela foi curada. Ela tinha uma fissura anal e agora está completamente curada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é incrível. Alguém, então se você não ouviu, houve alguém que foi curado de um problema de constipação. O bebê tinha uma fissura anal e está completamente curado e está indo bem. E por isso damos toda a glória a Jesus. Não é maravilhoso? Tivemos outras pessoas que também foram curadas. Recebemos muitos testemunhos de curas. E estamos animados com todos eles. À medida que as pessoas vêm e dizem, Brandon, eu fui curado. Eu fui curado. Eu fui curado. Meu casamento está melhor. Todas essas coisas. Tem sido realmente maravilhoso ouvir o seu testemunho. Então, se você foi tocado por algo. E essa senhora semeou uma oferta para o nosso Oração Muda as Coisas, ajudando-nos com as Bíblias e tudo mais, certo? Ela nos manda uma carta e diz, você não vai acreditar nisso. Eu semeei a oferta. E em 2 semanas eu simplesmente ganhei um carro, acredito que foi do meu chefe. Um 2019, alguma coisa. E ganhei um carro novo. Bem, para ela era novo, mas era usado. Mas ganhou um carro de presente. E ela disse, só queria te dizer que a sua terra era boa. Eu disse, graças a Deus. Obrigado por me ajudar a espalhar o evangelho por todo o mundo, aliás. Mas estou animado por você e pelo seu testemunho do que Deus fez por você ao contribuir para nos ajudar. Mas não é maravilhoso? Eu disse, não é Jesus maravilhoso que ela tenha recebido um carro? Ela ganhou algo e ficou tão empolgada. Ela nos mostrou uma foto da papelada ou algo assim. Ela mostrou para a Diana. Então eu simplesmente fico animado por você sempre que, sabe, a Bíblia é real. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Homens darão ao seu regaço, se você acreditar nisso. Se você semear uma semente e tiver uma necessidade, você colherá uma colheita. Mas eu achei isso legal. Eu só queria te contar esse testemunho. Porque eu fiquei tipo, olha só, Senhor. Olha o que o Senhor fez por ela. Obrigado, Pai, por ajudar as pessoas. Quando você faz as coisas pela fé, e o Senhor deu um carro para ela. Eu pensei, isso é demais. Deus vai te encontrar onde você está. E eu pensei, poxa, Senhor, tudo bem. Isso é legal. Isso me desafiou. Eu acredito, uau, vamos crer em coisas maiores. Então, e tem outras pessoas também. Recebemos todo tipo de testemunho de pessoas, avanços financeiros e curas, casamentos sendo restaurados, pessoas que eram ateias nascendo de novo e todo tipo de coisa legal. Então eu só penso, uau, onde estamos nos tempos do fim? E sabe, lembra do que ele disse? Estou acelerando o tempo de semear e colher. Ele disse que os que semeiam e os que colhem andarão juntos. Os que semeiam e os que colhem andarão juntos. Você mostrou para eles aquele musgo na árvore? Essa é a árvore. Era assim que ela parecia. Você pode mostrar para eles. Sobre o céu. E eles estavam enrolados. E os galhos se estendiam bem por cima das mesas. E o verde estava todo caindo. E você podia ver o tule. O Senhor tinha, sabe, tipo quando você vê tule que é transparente, que parece uma tela? Como você vê a fita? Como longos fios de tule, como uma coisa branca e grossa. Lindo. Como renda. Essa é uma palavra melhor. E havia luzes por todo lado. E tudo estava coberto por aquela coisa parecida com musgo. E ficou lindo. A recepção. E todas aquelas mesas estavam embaixo das árvores exatamente assim.
E até onde a vista alcançava, havia árvores assim. E elas estão plantadas no... E você podia ver os galhos, e os galhos iam muito, muito longe. Galhos grandes e maciços de carvalho, como em árvores de carvalho. Então, quem mostrou isso, isso é bem legal. É um visual para você, para as pessoas. Ó, o que ele tem para você. Ó, como ele te ama e me ama. Ó, como ele te ama e me ama. Ele voluntariamente deu a sua própria vida por todos nós. Pense bem, o que mais ele poderia ter dado? Ó, como ele verdadeiramente te ama e como ele também me ama com um amor incondicional. Ó, como ele te ama e me ama. Vou te dizer isso e então vamos encerrar. Naquela época eu estava passando por um momento muito difícil de novo. E eu estava superando algo no meu corpo. Ei, gente, estou te dizendo, eu sou um trabalho em andamento. Mas eu estava deitado na cama e 2 anjos vieram. E eu podia vê-los no espírito. Agora, não estou falando de algo físico. Onde você... Estou te dizendo, só tive uma visitação assim e foi o suficiente para me fazer sentir que eu ia morrer. Mas toda vez quero dizer, porque a glória é tão forte que você não consegue ficar de pé. Ela te derrete como cera. A glória, quando um anjo verdadeiro, estou falando de quando você tem essa visitação e está ali e eu posso olhar, mas é uma visão. Não é algo tangível, mas só tive isso uma vez, a ponto de eu poder te dizer que senti como se fosse morrer, como a glória. E quando o Senhor visita, eu posso vê-lo, mas não é uma manifestação física de carne. Então, quando tive isso, esses anjos estavam acima e eu estava superando. E eles disseram, estamos aqui. E o outro anjo disse, o outro anjo perguntou o que estava acontecendo. Para resumir a história, ele disse a ele, a coisa mais importante que ele precisa saber é quando ele chegar ao céu como ele agiu e andou em amor. A única coisa pela qual ele será julgado, a única coisa mais importante que ele precisa saber nesta terra, eu ouvi o outro anjo falando com o outro, é que ele disse, como ele agiu em amor e tratou os irmãos. Como ele tratou as pessoas. Como ele andou em amor. Isso é o mais importante, disse o anjo. Eu nunca vou esquecer isso. Eu ouvi isso. O anjo falando com o outro anjo e, sem entrar em todos os detalhes, mas só te dizendo, ele disse, a coisa mais importante que ele precisa saber é como ele tratou as pessoas, como ele andou em amor. É sobre isso que você mais será julgado. Como você tratava as pessoas, como você andou em amor para com seu irmão e sua irmã andou em amor. E eu vi isso tão claramente. E tudo o que você faz. E em palavras e ações, faça tudo para a glória de Deus. Quer mais um? Você quer mais? Vou te dar mais uma. Ok. Certo, vou contar mais uma história de anjo. Mais uma visitação que eu tive. Então, eu estava orando uma noite, e no meio da noite toda a nossa casa tremeu como se uma bomba tivesse explodido. E a Diná disse, alguém está tentando? Nós dois acordamos exatamente ao mesmo tempo. E eu disse, alguém está tentando invadir a casa. Então eu pulei da cama e fui verificar, sabe, minha casa para ver se tinha alguém lá. E de repente meus olhos se abriram e eu pude ver 4 demônios tentando vir contra nós. E eles tinham grandes narizes de porco com escamas por todo o rosto e cabelos muito finos e feios. Eles tinham olhos vermelhos e inclinados, esses, e um era diferente. Parecia uma sombra. Era como se fosse todo escuro. E havia outro que parecia um porco, mas eles realmente pareciam porcos. Eles pareciam realmente nojentos, com uma pele cheia de escamas. Esses demônios pareciam assim. E eles estavam sibilando e eu não conseguia entender por que estavam sendo contidos. Eles não conseguiam chegar até a casa. Eles estavam sendo bloqueados. E eu pensei, ué, que estranho, eles estão parados ali. Mas primeiro, instantaneamente, minha carne começou a sentir medo por causa do que eu estava vendo. E eu pensei, ah não, o que está acontecendo?
eu vejo esses 4 espíritos demoníacos tentando atacar minha casa, mas eles não conseguiam entrar. Eu pensei, o que está acontecendo? Porque eu sempre clamo pelo sangue, ando pela casa, unjo minha casa com óleo e faço todas essas coisas. Mas eu sabia que eles balançaram a casa e de repente o Senhor me permitiu ver esses anjos acorrentados. Eles estavam com os braços entrelaçados e eram tão grandes quanto as árvores. Anjos enormes. E eles estavam lá rindo daqueles demônios. Enquanto os demônios sibilavam e ficavam furiosos porque não conseguiam ficar em cima daqueles anjos. E os anjos estavam ali parados rindo. E quando eu vi e me permitiram ver, eu disse, louvado seja Deus. E os anjos me ouviram fazer isso, então se viraram, olharam para mim, depois se viraram de novo assim e disseram, louvado seja Deus. E ecoou tão alto em Espiro, foi como se tivesse ecoado pelo bairro. Foi alto. E eu fiquei e me assustei, porque quando eles gritaram, louvado seja Deus, aquilo me assustou. E eu fiquei tipo, uau. E eu disse, louvado seja Deus. E de repente eles se viraram de novo, olharam para mim e disseram, louvado seja Deus. E começaram a adorar o Senhor. E isso continuou por vários minutos. Eu continuei louvando a Deus. E à medida que eu louvava a Deus, eles começaram a louvar o Senhor. Eles estavam fazendo o que eu estava fazendo. Mas enquanto eu adorava o Senhor, perdi a noção dos demônios lá no quintal tentando nos atrapalhar. E eu dei a glória ao Senhor. Comecei a adorar. E assim estávamos adorando enquanto esses anjos enormes estavam do lado de fora da minha casa nos protegendo. Exatamente como a Bíblia diz que eles fazem com suas espadas e escudos erguidos, mas eles não tinham espadas nem escudos. Eles apenas estavam de braços dados uns com os outros, e eles estavam adorando o Senhor comigo enquanto eu louvava o Pai. Eles estavam louvando o Pai. Então, de repente, o céu se abriu e eu pude ver o portal e pude ver a sala do trono, e foi isso. Mas eu não conseguia distinguir porque havia luz demais. E a glória do Senhor encheu a minha casa. E no dia seguinte, meu rosto estava um pouco brilhante. Não estou brincando com você. Eu estava com a glória sobre mim. Eu podia sentir a presença do Senhor. Pois depois daquela experiência, a glória estava brilhando sobre mim e eu nem percebia. Toda a glória a Jesus. Mas enquanto eles louvavam o Senhor, diziam, louvem o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele habita nos louvores do seu povo. E os anjos clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles o adoram. Eles o adoram. Ele é digno de ser louvado, pois é um Deus santo, senhoras e senhores. E aqueles anjos adoram. E eu nem prestava mais atenção nos demônios lá fora, porque eu estava tão fixado na glória. Quanto mais você foca na glória, todo o resto se afasta. Quanto mais você foca nele, ele traz paz em meio à sua tempestade. Quanto mais você o adora, mais você se torna como ele, mais todas essas coisas do mundo caem aos seus pés. Aqueles demônios eu nem prestei atenção. Eu nem sei o que aconteceu com eles. Eles foram embora. De verdade, eu não sei. E eu disse para ele, o que aconteceu com os demônios? Eu disse, eu não sei. Eu estava apenas focado nos anjos. Glória a Deus. E eles dizem, glória a Deus. Não é maravilhoso? Eu fiquei tão empolgado e nunca vou me esquecer disso. Jesus me ama, disso eu sei, pois a Bíblia assim me disse. Se você é novo aqui esta noite, e nunca se inscreveu no nosso canal, você poderia me ajudar? Eu nunca peço nada para vocês, gente. Eu quero que meu canal cresça para 1.500.000 pessoas. Estou crendo por mais. Ele disse para crer em um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres, para que pudéssemos orar juntos. Bem, eu estou crendo por mais. Vamos crer por transbordar, sabe? Então eu estou crendo, mas depende de cada um de vocês curtirem, se inscreverem e se tornarem parte disso, do nosso lindo canal de oração, sabendo que estamos levantando homens e mulheres para um tempo como este, estamos orando juntos como uma família.
E nós cremos que podemos mudar as coisas através da oração. Então, se você puder se inscrever, se puder comentar algo legal aqui embaixo, se puder nos dar um joinha e não um dislike, nós realmente agradecemos. Agradecemos de verdade. E assim, vamos encerrar por aqui. De glória em glória, Ele está nos transformando. De glória em glória, Ele está nos transformando. E saiba que Ele tem um plano tão especial para cada um de vocês. Ele te ama. Ele te ama. Então, como dizemos isso? Colocamos um sorriso no rosto e uma música no coração. Jesus nos ama muito e nós amamos vocês. Deus abençoe a todos e nos veremos novamente em breve. Obrigado por se juntar a mim. Não sei quantos estão aqui. Minha esposa não está aqui para me dizer. 6.300. 6.300. Não é maravilhoso? Então toda a glória a Jesus. Toda a glória a Jesus. Então falamos sobre os anjos. É isso. Sim. Algo novo. Sim, você tomou aquele no posto de gasolina. Sim, nós tomamos aquele no posto de gasolina. Eu estava no posto de gasolina. Braden, meu filho, ele está atrás da câmera aqui. Ele disse: quero que você conte a ele sobre o posto de gasolina. Então, eu estava em uma parte muito ruim do bairro. Era um bairro perigoso e eu estava abastecendo o carro. Pensei, cara, preciso abastecer rápido porque não quero ser assaltado. De tão ruim que era o lugar. Então, comecei a colocar gasolina no carro e, sabe, eu estava tentando ficar realmente muito atento ao meu redor porque pensei que alguém poderia tentar me roubar. Então estou abastecendo o carro e de repente o Senhor diz: há mais contigo do que com eles. Há mais contigo do que com eles. Olha. E eu vi um anjo enorme. E ele estava ali comigo quando Deus abriu meus olhos para o mundo espiritual. Há mais contigo do que com eles, Braden. E eu podia ver o anjo. E ele estava lá e me protegendo. E ele tem seus olhos. Ele estava observando todo mundo. Ele estava observando todo mundo. Ele estava guardando. Ele estava cuidando de mim. E eu pensei, bem, não tenho nada a temer. Olha isso. Há mais coisas comigo do que com eles. Você entende o quanto Jesus te ama? O reino espiritual é mais real que o natural. Esta água é real, mas o reino espiritual é ainda mais real. Quando você morre, você vai para esse lugar e eu estou te dizendo, é mais real do que o natural. O próprio ar ao seu redor é tão ativo com você. Anjos e demônios. Mas tantas pessoas nem percebem que os anjos estão lá para protegê-las. Você não os utiliza. Eles apenas ficam lá até que você... Eu digo, anjos do Senhor, obrigado por estarem me protegendo. Obrigado porque o Senhor os comissionou para cuidar de mim e me proteger. Que vocês me sustentam em suas mãos para que eu não tropece na neve. E eles estão lá. O Senhor disse que Ele é um auxílio sempre presente na hora da necessidade. Mas precisamos utilizar o que Deus nos deu como crentes nascidos de novo pelo sangue. E saber que Ele nos dá anjos para nos proteger. Ele dá seus anjos para nos proteger. E eu vi. Eu costumava, sabe, eu via o George muitas vezes. Eu o chamava de George porque ele nunca me dizia. Ele nunca me diz o nome dele, meu anjo. Mas eu sei como ele é. E ele é, eu o chamo de Grande George, porque ele não me diz o nome dele. Mas ele tem esses dedos enormes, parecendo salsichas. Mãos enormes, gigantescas. Enormes, tipo, sabe, você pode ver alguns homens realmente grandes. E eles têm mãos grandes. Mas o George, as mãos dele são enormes. E as mãos dele são gigantescas. E as pessoas zombam disso. Elas dizem que não acreditam, mas não me importo. Eu o vejo e já conversei com ele. E eu não faço esforço para falar com um anjo. Não dê atenção a isso. Não faça isso. Você pode ser enredado por espíritos familiares. Mas vou te dizer uma coisa. Os anjos do Senhor são enviados àqueles que são herdeiros da salvação. Eu falo com o Pai. Eu nunca dou louvor aos anjos. Nunca, 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 nunca. Eu busco a Ele. Mas assim como quando Gabriel veio e deu a palavra para Maria e contou a ela o que estava por vir com Jesus. Anjos serão enviados para te ajudar. Anjos vieram e falaram com José. Ele fala com Daniel
dando mensagens, fazendo coisas. Eles são enviados para ajudar, não para entretenimento e tipo dar um soquinho e comer uma fatia de torta de coco juntos. Não é isso que acontece. As pessoas ficam estranhas. Mas eles são enviados como espíritos ministradores para te ajudar. E foi aí que o Senhor me disse. Ele disse: você está prestes a começar a fase de cura do seu ministério. E eu designei 4 anjos para trabalharem com você. Vou te contar isso. E eu vi esses 4 anjos. E ele disse: esses 4 anjos vão trabalhar com você nos cultos nos próximos dias. E eles vão trazer partes do corpo. Eles vão trazer coisas para milagres criativos. Pois sinais e maravilhas acompanharão o seu ministério. E as pessoas serão curadas de todo tipo de coisa. E esses 4 anjos vão trabalhar com você. E à medida que você crescer, eu te darei mais. Então eu estou esperando. Porque eu os vi. Eles eram lindos. O Senhor me permitiu ver os 4. E eles eram lindos. Eles usavam uma armadura que era a mais bonita que eu já vi. E todos eles, esses anjos, tinham barba. Isso é meio interessante. E alguns anjos não têm armadura. Alguns anjos têm coisas na cabeça. E eu vejo que eles parecem gregos. Tipo, sabe, eles têm aquelas coisas como folhas de oliveira ou seja lá o que for. Talvez seja algum tipo de adorno na cabeça. E geralmente eles usam uma túnica, mas parecem estudiosos. Eu já vi guerreiros e já vi estudiosos. Nem todos os anjos têm asas. Vou te contar isso também. Nem todos os anjos têm asas. Quando me é permitido vê-los, alguns têm asas, outros não. E alguns deles têm asas enormes. Mas às vezes os anjos não têm. E eu não entendo o porquê. Eu entendi porque alguns anjos não têm asas. Eu não entendi. É como o reino demoníaco. Eu nunca falo muito sobre isso, mas vejo muita coisa por lá. E eu não dou a eles porque toda vez vou te dizer isso. Se você está falando sobre o diabo, quero que me ouça. Isso é algo que você provavelmente deveria ouvir antes de irmos. Se você está sempre falando do diabo atrás de cada arbusto, é isso que se torna maior na sua vida. Aquilo a que você dá atenção, sua boca torna maior. Sobre o que você mais fala e dá mais atenção, vida e morte estão no poder da sua língua. E quanto mais você dá glória ao diabo, contando o que ele está fazendo na sua vida o tempo todo, ele se torna maior. Aquilo em que você mais foca se torna maior. Eu já vi isso. Quanto mais você fala que o diabo faz isso e aquilo, que tem esse demônio, esse leviatã, que o diabo te persegue e você só fala do diabo, diabo, diabo. Bem, adivinha quem se torna maior na sua vida? O diabo. E quanto mais você se concentra nele, mais você fala sobre ele, ele adora porque fica cheio de orgulho. Ele ama ser exaltado. E quanto mais você o exalta, maior ele se torna em sua vida. Porque é nisso que você foca. Então eu não falo muito sobre o demoníaco. Eu não. Você pode perguntar aos meus filhos. Eu não faço isso porque aprendi. Eu vi o que eles fazem. Eles ficam inchados de orgulho. E quanto mais você os exalta, mais eles se enchem de orgulho. Eles ficam. Eu pude ver um que era realmente pequeno se tornar realmente grande. Porque você acreditou mais nele do que em Jesus. No que você mais acredita? O medo é fé na capacidade de te machucar. Você tem mais fé na capacidade do diabo de agir contra você do que no Deus que é por você. Quem será contra você? Quando você tem mais fé nessa capacidade de te machucar, então isso se torna maior na sua vida. Eu já vi isso. E se você der uma brecha para o diabo, ele vai tomar conta. E eu já os vi. Esses demônios, eles entram, parecem todos derrotados. O que dá força a um demônio? Feitiçaria satânica, sacrifício de sangue, coisas assim. Mas quando você teme isso, quando você acredita que isso tem a capacidade de te machucar, quando você acredita, tem orgulho e foca nisso, ah, sim, você é isso. Bem, ele está na minha casa.
Ele está mexendo com meus sonhos. Sabe, eu clamo pelo sangue. Você continua e eu tenho fé na capacidade de que Deus vai me proteger mais do que fé na capacidade de que o diabo vai me ferir. Eu me recuso a dar a ele sequer 1 centímetro. E quanto mais você dá atenção a ele, falando sobre isso, maior ele se torna. E tantos cristãos fazem isso o tempo todo. Mas quanto mais eu digo, Deus, eu sei que há mais que está comigo do que com eles. Eu creio que Jesus, os cristãos, está comigo. Eu creio que ele enviou seus anjos para me guardar. Há mais comigo do que com eles. Abra seus olhos. E lá estavam. Lembre-se dos carros de fogo. Mas é assim que deve ser com você. Havia inclusive histórias que ouvi sobre africanos. Há uma tribo que ia matar esses missionários. E as pessoas começaram a orar e adorar ali. De repente, no dia seguinte, aqueles homens os libertaram e disseram: é por causa dos homens de branco. É por causa dos homens enormes de branco que tivemos que deixar vocês irem. Eu sei que Deus deu ordens aos seus anjos para nos proteger. Eu já os vi, pessoal. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Agora sim, eu já vi o demoníaco muitas vezes. Nas pessoas, nas coisas, mas eu sei que já está derrotado. Eles já estão derrotados. Eles deixaram o diabo ter acesso à vida deles. Eles o deixaram entrar. Você não pode expulsar um demônio do qual você quer ser amigo. Você não pode se libertar de um demônio com quem você quer ser camarada. Tantas pessoas querem ser amigas do diabo. E eu digo, não, eles não, eu não. Eu já estive lá. Eu já estive preso por forças demoníacas. E Jesus me libertou. Jesus me libertou. Eu também nunca falo sobre isso. Mas eu fiquei preso por isso durante muito tempo. E o Senhor me libertou. E eu aprendi o seguinte: não dê nenhuma oportunidade para o diabo vir a mexer com você. E nisso eu tenho essas visões, esses encontros com o Senhor, e eu vi tanta coisa que o Senhor me permitiu ver. Então sou muito grata por isso. Não tomo isso como garantido. Tudo bem, aí está. Deus abençoe a todos. Lembre-se, coloque um sorriso no rosto e uma música no coração. Jesus ama você muito e nós amamos você. Deus te abençoe e nos veremos novamente em breve. Bye, bye.